Bom, vamos lá para a parte 2 aqui, né? A gente estava na parte 1 aqui com a Nath e com o Léo. Agora aqui na parte 2 estamos com o Bruno Rui, que é um dos nossos sócios, também conhecem o Bruno já. E o Rogério Vargas, que é outro sócio nosso, vocês também conhecem o Rogério, não precisa apresentar a dupla. Então bora lá continuar aqui com nossos causos e casos, né, da Aldas aí. França, você falou que você já tinha um gancho para começar. Eu tenho um gancho aqui. Eu queria que você... Eu também lembro que eu tinha uma dúvida da eficiência eficaz. Você já explicou, obrigado. E eu queria que você explicasse também, o nosso grande professor, por que do termo incompressível Vargas. Incompressível Vargas. Cara, o Vargas, ele é incompressível porque você tem uma capacidade bastante grande de tirar uma pessoa do sério quando você quer. Você consegue ficar fazendo ali piadinhas e até colocações até ela realmente fala assim, porra, França, até ela acusar o golpe. Isso é uma coisa interessante. Você usa isso pro bem muitas vezes, porque você usa isso como uma maneira de movimentar as pessoas para perceberem, transformar, né? Mas às vezes você usa também porque você quer realmente causar, espizinhar. Só que essa sua técnica, impressionantemente, ela não funciona com o Vargas. Ela não funciona com o Vargas, não funciona com o Rogério. E você tenta e não vai. Então a gente chegou à conclusão que o Vargas ele é incompressível. Ele é absolutamente... Ele achou... Ele conseguiu achar um antídoto perfeito para sua técnica. Sabe aquele filme que todo mundo pega o vírus? Agora, como é que funciona isso aí, Rogério? Você faz de conta que não entendeu, você não entendeu de verdade, você pensa assim, não vou dar uma resposta porque não merece. Qual é que é a técnica? Todas as acima. Todas as acima. Voltando no episódio anterior, onde Data Vênia, o França falou que eu tenho 80 anos, então quanto mais a gente evolui, rapaz, a gente tem que aprender, né? Vamos combinar, né, meu? Então... Você tá corroborando os 80 anos. É isso, rapaz. Tudo é uma questão de foco, entendeu? Você não pode perder o foco, resiliência, algumas características, né? E como o Romário e o Bebeto, né, que a gente brinca muito com essa aí, a gente é aquela história, pessoal. É o Aikido, entendeu? Então você usa... A força do oponente. Isso, rapaz. 1 mais 1 vai dar 5, pô. E aí a gente tá craque nisso já, entendeu? E é por isso que o Romário e o Bebeto Entendi. Não, realmente, Vargas é fantástico. É certeza. Cara, e veja, ele deu um exemplo perfeito do que é isso. Ele falou um monte de coisa e não deu resposta. Se ele ignora, se ele... faz de conta que ele entendeu. Aqui da galera usando erva. Cara, esse é o Rogério, entendeu? Esse é o Rogério. Eu tenho outra pergunta. Você não vai perguntar pra ele. Eu queria saber se ele já tem a resposta do plano B. Do ponto B. Explica essa. Rogério, o ponto B, onde está o ponto B? Uau, essa é profunda. Esse é outro ponto, é o B. B de bola. Para quem está botando legendas aqui, é o ponto B de bola. Não é B. Bruno, bola. B. Olha, a gente perguntou para você, lembra? Só para dar contexto. Tem 3 semanas que a gente fez off-site, foram 16 horas de reunião, bastante interessante. E nós estávamos discutindo planejamento, estratégia, posicionamento, ponto A, ponto B. E eu queria que você... Eu estou super curioso. Eu estou também procurando a resposta. Cara, esse ponto B tá difícil. Pessoal, eu falei o seguinte, eu tenho 3 coisas para falar. Falei 1, 2 e a terceira... E aí? Caiu no vácuo. E o Juliano ainda falou assim, te cortei, eu disse assim, ainda bem. Ainda bem porque eu tinha perdido. O terceiro já não ia. O Juliano foi elegante. Essa foi ótima. Deixa eu puxar aqui pra quem acha que essas palhaçadas do França é só entre a gente, e que ele dá porrada só na gente, não é só na gente, né, Francinha? Isso vai pra cliente também, né? Total, cliente. Aí eu lembrei de um aqui que eu acho que ninguém... Ele mandou fazer uma camiseta, depois ele vai explicar a camiseta que ele mandou fazer no Cara, muito boa, vou botar aqui. Mas eu queria contar uma que eu acho que ninguém aqui sabe, e eu não sei nem se ele lembra. Um cliente nosso, durante um período, ganhou muito dinheiro, não vou falar o setor, porque também, né, mas enfim.
mas meio bagunçado demais. O cara tinha lá mais de 1.000 sócios pra pagar todo mundo como distribuição. Qual setor? Eu já sei quem é. Depois te Aí... conto. É que se a gente falar o setor, Não, o cara vai saber que é ele. Aí, legal. O cara ganhou um monte de dinheiro e ele enxergou a oportunidade de criar um negócio dentro do próprio setor. Socorro. Para... Okay. Eu vou... Okay. Mas para, né, um negócio legal, direitinho, bonitinho, para fazer IPO e não sei o quê, né? E aí procurou a gente para montar um plano de, né, montar aquele business bonito, estruturado. O Francis falou assim, então, galera, ninguém sabe. É o seguinte, vocês podem aproveitar esse business que vocês tiveram até hoje, né? Distribui esse dinheiro. Aporta esse dinheiro numa nova holding que vai ter lá o N negócios que vocês querem ter. E, pô, vocês vão começar um negócio do zero com caixa pra caramba, mas você tem que começar organizado, porque você não, do jeito que você tá hoje, você não passa em nenhuma auditoria. Nenhuma fusão, nenhuma aquisição, muito menos um IPO. Até aí tava super técnico. Lindo. E a gente deu a missão pro cara, se organiza aí, do ponto de vista societário, e a gente volta. Passou umas 3, 4 semanas, tivemos um call com eles para eles apresentarem a estrutura que eles organizaram. E aí eles fizeram uma estrutura lá que tinha um sócio com empresas no Ilha, não sei da onde, que também era sócio da Hold, que não sei o que, mas continuava sócio da empresa bagunçada lá. João que amava a Beth, que amava a Cláudia. Aí o Franço falou assim, mas galera, a gente já não combinou que vocês têm que se desvincular desse negócio aqui para que vocês tenham um negócio limpo, né, organizado, que passe por uma auditoria, que vai dar certo lá na frente, não sei o quê. Ah, sim, mas esse negócio é um negócio que dá muito dinheiro, não dá pra eu deixar de ter esse negócio que dá muito dinheiro. Vira o França no meio da call e falou assim, Nossa Senhora, eu só conheci uma. Todo mundo ficou assim, como assim, Nossa Senhora, eu conheci uma? Não, vocês querem continuar na suruba aí e fazer cara de santo, não dá. Só Nossa Senhora engravidou e continuou santo. Cara, muito bom. Velho, eu comecei a rachar o bico. Muito bom. Caramba, ele participar dessa putaria toda aí, fazer cara de santo, não dá. Caramba, muito bom. O Juliano passou o nome aqui, menino. Não dá, cara. Essa eu não tinha ouvido, essa foi inédita pra mim. Cara, isso foi muito boa. Sutil. Sutil. Não, é que a gente vai no limite no limite da educação, né? Que limite? Qual o limite? É que assim... Dá pra ser pior que isso. Né? Você teve 3 semanas de paciência, pô. Cara, que tem uma hora que a galera, eu não sei. Mas eu queria só fazer uma defesa rápida. Vai lá. Primeiro, eu faço bullying, mas eu aceito bullying. Verdade. Com tranquilidade. Inclusive, eu tenho coleguinhas lá na natação, depois que estiver me vendo aí, depois no podcast, o pessoal da natação fica me vendo. Eu tomo bullying de manhã, tem o pessoal que reclama que eu mato treino, que eu tal. Então, assim, eu faço bullying e devolvo bullying com muito carinho especial, porque o bullying não deixa de ser uma forma de carinho, né? Uma homenagem. Uma homenagem. Meu Deus, essa foi boa. Eu lembrava da analogia do Nintendo, do Wii, que você usa toda hora, né? Que o cara quer o esquema perfeito. Quando o cliente quer o esquema perfeito... Que o cliente, qual que você fala pro cliente quando o cliente quer o negócio perfeito? Ele quer muito crescimento, com muita geração de caixa, com muita geração de valor, com muito pouca gente na empresa dele. E rápido. E tudo muito rápido, assim, e de preferência, assim, que você resolva isso tudo para ele numa mentoria. Muito bom. Porque, afinal de contas, se a gente já fez várias vezes, é só dizer para ele o que ele precisa fazer. Mas outro dia também teve ele botou uma adicional. Ele falou assim, e além de tudo isso, eu quero me aposentar em 2 anos. Eu falei, além de tudo isso, ele quer se aposentar. Ô chefe, eu respondo pra esse cara, assim, cara, se eu tivesse essa resposta, talvez eu não estivesse aqui, trabalhando. E ficamos no balcão árabe, assim, era uma reunião, aí ele falava 2, eu falava 5, 2, 5, 2, 5. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, 3,5 e não se fala mais nisso, mas deixa eu tocar exatamente o que eu preciso fazer. Ele 3,5 fechado, cara, foi a Margarida tava do lado. Mas o que você fala pra esses caras que querem essas coisas todas? Você tem uma piada. Eu tenho a piada do Marco Carneiro. Marco Carneiro, o Marco Antônio, meu xará, amigo meu fazendeiro, amigo meu.
playboyzão, inteligente, boa pinta. E aí a gente tinha lá cada uma de suas namoradas com várias qualidades e todo mundo com seus defeitos, assim como a gente. E o Marco Carneiro, ele queria casar com uma mulher que fizesse esporte, fosse culta, fosse rica, não fosse fútil, ela fosse uma pessoa assim quente, mas sem muita prática, trilingue, com dinheiro no bolso, mas sem ser fútil, esportista pra caralho. Eu falei, eu não entendi. Marco. E que não quisesse ter uma vida simples e que não gastasse dinheiro. Óbvio, e obviamente que obviamente a pessoa também tinha que ser pão dura junto. Trabalhadora, muito trabalhadora. Isso. Eu falei, cara, eu entendi, assim, veja, essa pessoa, vamos tirar a casa assim com o DiCaprio, com o George Clooney, ela, você é um cara boa pinta, mas eu não caso com você. E ela é muito difícil. O que aconteceu com o Marco Carneiro? Tá solteiro. Tá solteiro. Então, o ponto é esse, assim, a gente tem que escolher, assim como as esposas namoradas e elas a gente, né? O problema não é as esposas, não são as esposas. Não é são. Só analogia aqui. E o problema é só todo mundo querer tudo, né? A minha esposa também faz um pouco disso comigo, né? Ela quer, assim, o melhor do pai dela, o melhor meu, o melhor do DiCaprio, ela seleciona só o cherry pick. Voltamos a Kelly LeBrock. Kelly LeBrock! Quem não conhece Kelly LeBrock tem que ver o filme. Nessa hora tá aparecendo a Kelly LeBrock na edição. A Kelly LeBrock na edição aqui, Mulher Nota 1000, dois caras inventaram uma mulher perfeita que é no filme, depois vocês pegam o filme. Mas só o pessoal da idade deles que conhece, eu não faço ideia. Mas voltando aqui ao nosso cliente, ele é muito chapeca, então ele quer tentar trabalhar crescimento com geração de caixa, com dividendo, com valuation, tudo ao mesmo tempo. E rápido. E muito rápido. Então é óbvio que isso é uma diversão, e a gente tem feito muito isso com os caras. Isso me leva ao momento do shopping. Momento do shopping. Tem uma família que a gente tem assim um carinho super especial. Foi um dos nossos primeiros clientes. 11 anos de convívio, eu me sinto honrado de ter convivido com esses caras. O Juliano também ficou lá bastante tempo, eu fiquei 11 anos, ele ficou uns 3, 4? Uns 4. E na hora de ir embora foi um chororô, ganhamos presente, eles estão escrevendo um livro sobre a família, a gente está entrando no capítulo. Então, assim, uma família, sensacional. E, obviamente, toda família é sensacional, ela tem, depois da gente ter uma certa intimidade, a gente também tem os nossos momentos muito especiais. E nós tínhamos esse momento do shopping. Bom, o momento do shopping era o seguinte, 4 da tarde, cada sócio sapeca vinha com uma ideia legal. Então, por exemplo, quero ir num leilão de transmissão de energia, quero comprar terras em Mato Grosso, quero, sei lá... Eram as ideias estratégicas para o grupo. Entendi. Quero abrir um negócio concorrente da Disney, o Epcot Center. Cada um vinha com uma ideia fantástica. E aí a gente ia botando todo mês a reunião de conselho mensal. 20 milhões para um, 30 milhões para outro, 50 milhões. Então todo mês tinha um pedidinho, sei lá, de X milhões de reais. Tá bom. Aí no 4º mês eu falei, pessoal, olha só, eu vou ficar vendo foto de mulher pelada aqui, porque eu não aguento mais ficar nessa reunião, tá ridícula. Vocês estão de sacanagem. Como vocês estão de sacanagem, eu vou devolver a sacanagem. Vou pegar a Playboy da Sônia Braga aqui e vou ficar vendo. Aí, muito bem. Aí a galera chegou assim, não, por quê? Eu falei, cara, olha só, vocês têm ideia de quanto vocês geram de caixa por ano? Porque essa conversa não... Eu vou me demitir, eu não vou mais ficar aqui. Tem coisa que não orna, né? Aí, eu falei, cara... O pior é que quem tá assistindo deve estar achando que é sacanagem, você tá exagerando. Não! Eu tenho a prova. Aí eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu tenho a Playboy. Eu tenho a Playboy da Sônia Braga. Aí a gente falou, cara, é o seguinte, não faz sentido, pessoal. A gente é tudo velho aqui. Aí, o que eu fiz? Cheguei o pessoal, falei, pessoal, vamos fazer o fluscast da companhia. Cheguei o time, falei, no próximo conselho, eu não vou sem essa reunião, sem essa informação. Tudo bem. Preparamos o negócio, companhia, super sucesso, sócio super inteligente, mas eles reinvestiam muito no processo de capital de expansão de terra. Então, obviamente, o cara deu lá centenas de milhões de reais de lucro, mas ele reinvestiu em maquinário, capital de giro e tal. Expandiu a área. Fez um monte de coisa, quadruplicou as áreas e tal, desalavancou, puta projeto. Só que o que aconteceu? No espaço de 5 anos, a geração de caixa, o negócio fatura bilhões,
mas ele gerou de caixa uma Tiguan usada 2021. O preço da Tiguan usada 2021, ela está na casa de R$170 mil. Quem quiser entrar na tabela FIP para olhar. Aí o que eu fiz? Eu peguei a camiseta, falei, pessoal... Ele achou um anúncio na Web Motors. Peguei o anúncio da Web Motors. Deu uma Tiguan, falei, ó, Tiguan, você é blindada, tá? Porque a blindada é um pouco mais cara. Falei, pega essa Tiguan, cola na camisa e bota fluxo de caixa livre da empresa X. Igual a... E cheguei na reunião. Fiquei lá quietinho, esperei lá. Tá. Você mandou fazer a camisa? Opa! Deu R$3,59. Eu olhei para uma sucessora lá, minha afilhada lá, aí eu falei, agora é a hora da camiseta. Ela já? Falei, sim. Os caras começaram a fazer o momento do shopping. Eu peguei uma sacola, camiseta no plástico, comecei a distribuir. Comecei o Papai Noel de Caxias, uma camiseta para cada um. Aí, nego, o que é isso? Falei, não, pode abrir. Presente da Aldas. Aí, nego abriu lá, fluxo de caixa, Tiguan, R$170 mil. Falei, cara, olha só, vocês têm R$170 mil para usar. Qualquer pedido aqui que cai em 170 mil. Pode ser 10 de 17, 150 mais 20. Agora, vocês estão de sacanagem. Acabou, nunca mais teve a discussão. Não, mas o legal desse papo é que agora a gente nem tá mais no conselho, né? Não estamos mais. Aí, por acaso, a gente encontrou esse cliente num outro evento, e daí ele falou pra gente que tava numa reunião e começou a rolar uma discussão, negócio de investimento, fluxo de caixa. Aí, essa menina, a sucessora, ela virou e falou assim, gente, vocês voltaram pra camiseta do França? Cara, ou seja, a lição foi aprendida, você viu a propósito. Então, eu acho que a gente, tem às vezes tem algum talento, eu acho que eu tenho, da gente dar uma sacaneada sem desrespeitar, mas chamar a galera para uma autocrítica, porque senão você não transforma, entendeu? E fica um negócio que o pessoal não fala que as memórias elas estão associadas a emoções. Fica a memória afetiva lá. Nunca mais disso. Isso, nunca mais vai esquecer. Muito bom. Essa é demais. Rogério, e aí, qual foi o perrengue do ano? Ô, Rogério, parou de chegar multa em casa. Você transferiu o carro. Era brilhou. Parou de chegar multa em casa, não chega mais. Não, melhorou. Melhorou? Melhorou? A performance. Boa. Mas o perrengue do ano? Perrengue do ano, rapaz do céu. Qual foi o cliente mais difícil do ano? Olha, no episódio anterior, do episódio 1 até agora, do a gente 101 falou ao 100. de psiquiátrico e psicológico. Então, assim, os momentos... Não, agora, cara, empreender no Brasil tá longe de ser básico, né? Podemos começar por aí, né, cara? E tem segmentos que são mais desafiadores ainda. E aí, cara, como a gente tá falando dessa parte de transformar, né, meu? Realmente tem que ter criatividade, né? Porque quem empreende tem muita. Então a gente de fato, cara, vira e mexe, fica rolando na cama, é sério isso, cara. Outro dia desse eu tava 4 da manhã, tava pensando, cara, porra, o que dá para abordar para poder mostrar ali, porque a gente que tá fora, né, digamos assim, do contexto, né, quer dizer assim, fica melhor pra gente ver. A gente não tá ali no calor do jogo. E dá para a gente ver, é nítido. E por viver tantos casos, são únicos, cada um deles, de fato, ajuda demais essa jornada. Né? E aí uma brincadeira, uma dica, cara, às vezes o cara na hora ele fica refletindo e tal, não sei o que, para, né? Naqueles segundos, mas de fato escuta, né, cara? Eu acho que essa é uma jornada muito, assim, sensacional, né? A gente se diverte pra caramba. Ao mesmo tempo, porra, a missão é uma missão, assim, fantástica, né? A gente é apaixonado, né? Resiliente, né? Quer dizer, incompreensível. Incompreensível, não é isso? Os clientes também não conseguem te comprimir. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Tudo uma questão... Não, e as declarações que a gente escuta, né, cara? Pô, sexta-feira foi demais, assim, o cara falando ali de bate-pronto, né? Porra, uma transformação. A gente escuta isso, de fato é muito gratificante, né? A gente se diverte, é apaixonado pelo que faz, e no final do dia, cara, é um ganha-ganha, né, cara? Porque o negócio evolui,
E a gente também está fazendo a nossa jornada, né, meu? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. Qual foi o dia, porque você é o rei da cabine de call. Para quem não conhece, quem não foi no nosso escritório... Pô, eu vou explicar, essa é ótima, Juliano. Quem não foi no nosso escritório não conhece, mas o nosso escritório ele tem 3 sessões. Uma sessão com sala de reunião, uma sessão com os postos de trabalho onde a gente fica ali. Não, galera, fica e tem uma outra sessão onde a gente fez umas salinhas para call. E o Rogério, ele tem uma salinha ali que é o uso capião. Ele chega, às vezes, antes das 8 da manhã, porque eu chego, às vezes, 7h30 ele já tá lá. E às vezes eu vou embora 8 horas da noite, eu tô ouvindo ele fazer call lá, na salinha de call. Cara, essa salinha, ela é uma salinha de call, de literalmente... É pra fazer call, né? 1 metro por 1 metro, não tem janela, não tem iluminação artificial, não tem plantinha, não tem nada. Tem só, literalmente, Wi-Fi. E o anti-ruído, né? E o anti-ruído. Qual foi o recorde, Rogério, de calls num dia? Você já contou o recorde? Já. Qual foi o recorde de ligações num dia na salinha? 14, 16. 16? 14, 16. 14, 16. É porque a gente vai fazendo encaixe, que nem médico, sabe? O cara liga com perrengue, a gente não resiste. Mas o desvio padrão deve ser baixo, nunca menos que 12. Aí a gente olha assim, olha, você pode hoje 2 horas, quer dizer. Então então já tem 3 compromissos às 2, mas você dá um jeito. Aí tem que encaixar, né? Porque tem lá, a gente não vai conseguir não encaixar. Mas você sabe que você me lembra o seguinte, cara. Foi antes da pandemia e pós-pandemia. Sabe que eu tô devendo uma reforma no escritório pra ele, pra pelo menos botar uma luz ultravioleta lá, alguma coisa. É que, o cara mas produzir vitamina D enquanto ele tá na sala. Mas olha só que bizarro. Antes da pandemia, era tudo por áudio, cara. E aí você imagina só áudio, cara. Era muito chato, né, cara? Ali você tá na telinha, 3D. Quer dizer, agora tá legal ficar na sala. Agora lá. É do cacete, velho. Você entra lá naquele quadro, você começa a imaginar. Porra, e aí você entra realmente no storytelling do cara Meu lá. Deus. E aí vai embora, né, meu? Assim, ó. E fora que de vez em quando cai uma, aí a gente sai da telinha, se diverte. Quando né? cai uma, você deixa o tempo vazio? Nossa, Não. Você liga pra alguém que tava na fila do encaixe? Não, eu tenho que também fazer o tour ali, né? Eu tenho que ir lá dar um abraço no Bruno, né? Assim, Cara, um abraço no França lá, não é isso, cara? Tem que quando cai um, é a chance da gente fazer. É. Ô Bruno, da outra vez que você veio aqui, a gente contou a sua nossa peripécia viajando por Congonhas. Vocês contaram do final de ano, eu não tava aqui. Vocês ficam falando de mim quando eu nem tô presente. É verdade, a gente já contou. Contamos. Foi por isso que veio o maçarico agora aqui. O maçarico veio agora. Não, essa aqui, se bobear, passa. Não passa. Não passa isso aí. O Bruno quase foi preso. Quase foi preso no aeroporto. Só tentei embarcar com um carregador de Glock 9mm municiado. Não deu certo. Cara, eu não sabia que tava municiado, cara. Você não sabia? Não, tava municiado, pô. Que isso? Não, se não tivesse municiado, ele acho que tinha passado. Não, tinha passado, né? porque o carregador, isoladamente, ele não é um PCE, produto controlado pelo Exército. Não é. Então, se eu tivesse, é como se eu tivesse com, sei lá, com escova de dente. Aí, tudo bem. O problema era as munições. A munição. Caraca. E aí ele perdeu as munições, ficou parado lá. O pessoal disparou as munições pra ver se elas funcionavam. Aquilo depois lá deu muita história que eu gostaria muito de contar aqui, mas não vai estar dando. Não rola. Tem pelo menos umas 3 durante as 6 horas que eu fiquei na delegacia que são muito engraçadas, mas não vai dar. Só tá censurado. Agora tem uma engraçada aqui que o Rogério falou que é difícil empreender no Brasil e eu lembrei de uma que é engraçada, a Julinha vai lembrar. Tempo atrás a gente começou um projeto novo. Num cliente que, obviamente, eu não vou falar o nome. E uma das primeiras perguntas do Julian foi, cara, são 5 sócios lá. Essa foi ótima, já lembrei. Galera, quando que a empresa começou? Sei lá, isso foi em 2023, 2024. A gente começou o trabalho com os caras em 23. Aí, quando o Julian fez essa pergunta, que supostamente é uma pergunta fácil de responder, né? Veio 3 respostas diferentes, cada sócio. Um falou, não, foi em 2012. Da outro, não, mas 2012 não era essa empresa ainda, a gente estava operando no CNPJ da outra, não sei o quê. Da outro, não, mas não sei o quê. Aí, Juliano, tá, cara. Quando que foi, sei lá, a primeira versão do produto? Aí veio mais umas 3 respostas diferentes. Não, foi 2014. Não, mas, cara, esse daí era o outro produto. A gente também começou com... Aí, Juliano, cara, primeiro cliente... Veio mais umas 2, 3 respostas diferentes. Caralho. Nunca convergia pro raio de quando começou a empresa. Eu, Juliano,
primeira nota fiscal que vocês emitiram. Nesse CNPJ que vocês estão hoje, até hoje, qual foi a primeira nota? Aí o cara, foi mês passado. A empresa tinha 10 anos. Não, primeira nota, pô. Essa tá fácil. Foi o mês passado. Essa foi. E a gente só emitiu porque vocês pediram pra gente. Muito boa. Cara, é inacreditável. Tem umas coisas que a gente ouve que é... E qual foi a mais difícil, Bruno? Qual foi a coisa, o cliente mais difícil que você pegou aí nesse Cara, eu acho que tem diferenças de dificuldade, né? Tem o cara que é um pouco mais xarope, né? Sempre tem o cara que ele contrata a consultoria e ele acha que o milagre acontece no dia seguinte que ele assinou o contrato, né? Ele não precisa dedicar tempo para fazer processo de diagnóstico, não precisa, né, compartilhar informação, não precisa nada, ele só quer a resposta, né? Então, sempre tem uns caras assim, né? Mas, poxa, acho que tem um que eu comecei a atacar ali uma frente de captação, né? A gente fez todo o processo de entender o business do cara, que o cara fica 2 horas explicando, o negócio dele tem ali sua complexidade, mas dá para resumir bem e explicar sem tanta... Só para entender o business do cara, foi umas 3, 4 reuniões de 1h30. Beleza. Pô, a gente fez o business plan dele, próximos anos, não sei o quê. A gente, né, a partir das informações que eles passavam, né, a gente montou o pitch deck e tal. Só que aí, quando a gente começava a tentar entender melhor os números, porque pareciam que os números não batiam, a gente começou a entender que os caras não tinham, de fato, os controles que precisava ter, do ponto de vista de margem unitária de produto, lá. E eu falei, putz, o que eu faço com esse cara agora? Eu voltei pro Juliano e falei, cara, não tem muito o que fazer com esse cara neste momento. O negócio do cara é legal, é promissor, aparentemente dá resultado, mas a gente não sabe qual que é o resultado, não sabe se de fato dá. Aí a estratégia foi, cara, vamos fazer o seguinte, a gente abre a frente de captação, a gente abre o roadshow, põe o cara para falar com 3, 4 caras, que a gente tem maior proximidade ali, etc, e deixa o cara tomar tiro. Agora funcionou, agora entendeu todo o trabalho que precisa fazer. Então a gente botou a nossa amiga Natália lá para fazer a arrumação de cozinha, fazer a arte dela lá, vai funcionar. Só que, cara, o cara precisou ouvir de 3, 4 fundos que não dá para ter o nível de resposta que ele achava que dava para passar, né? Então, às vezes, acho que no fundo a maior dificuldade que a gente enfrenta é um pouco a expectativa do cara que não sabe exatamente como que é o processo do nosso lado. Sabe, né? É isso. Ele não tem muita essa visibilidade, né? Ele não tem dolo. Não, zero. Nesse caso específico, zero. Cara, zero. O negócio do cara é bacana, ele é um cara legal, faz o negócio direitinho, não tenho dúvida que o negócio vai explodir. Mas, cara, tem essa parte aqui que realmente a turma acha que você explicando que o negócio vai ser legal, né? Todas as outras respostas, elas são desnecessárias, né? E não são. Né? Então a turma precisa conseguir complementar essas respostas todas. E às vezes a gente tem que usar essas técnicas. A gente fala assim, cara, não adianta mais a gente falar. Vamos deixar ali. Tomar calda. É o caso Tomar da calda. camiseta. Por causa da camiseta. Deixa. Por causa da camiseta. Boa. Tem uma aqui. Diga aí. Clientes sortudos. Clientes sortudos? Tava lá. Bunda pra lua, que eu não posso falar um nome pior que esse. A gente estava lá num cliente nosso que a gente estava vendendo, eu e você. E eu tava olhando lá os números do cara, ele tinha dado um repique de resultado. Esse é ótimo. Deus do céu. Aí eu cheguei pro já cara. Já lembrei. Falei, cara, o que aconteceu aqui nesse mês? Nesse mês. Teve uma entrada de receita aqui violenta. E esse cara, ele fazia um negócio online de apostas, totalmente legal, tudo certinho. Ele fazia um trabalho de concierge. Quando não existia a caixa para fazer. Concierge de loteria. Concierge de loteria. Mesma coisa que tem em Ticketmaster, ele fazia loteria. Coisa. E aí ele comprava fazia uns bolões matematicamente, você comprava o bolão, né? Mas ele nem sempre tinha um mês bom, nem sempre ele vendia muito. E teve um mês que ele vendeu muito pouco bolão. Ele morreu com o estoque. Ficou com o estoque do bolão. O que aconteceu com o bolão que ele não vendeu?
foi Ganhou. sorteado. Aí eu cheguei pro cara e falei, ei, pois é, rapaz, esse mês a gente tem que ver, né? A gente errou na venda. Falei, cara... A gente vendeu muito mal. Vendeu mal. Ele começou reclamando, a gente vendeu mal pra caramba. Eu falei, cara, tá vendo não é como o razoável, modelo é saca? bom? Aí, beleza. Aí, isso aí foi o ano fiscal X. Aham. Aí eu fui pegar o outro ano. Falei, olha, aqui estamos vendo aqui um novo soluço de receitas. Você pode me explicar? Ele, pois é, rapaz, cometemos o mesmo erro. Vendemos pouquíssimo bolão de novo. Falei, você só pode estar de sacanagem. Você ganhou de novo? Você ganhou de novo? Sim. Caracoles. O cara deu 2 porradas, era um cagão. É um cagão. Não, e teve uma terceira, você lembra da terceira? Teve uma terceira. Ah. Ele tinha que ter um relacionamento muito bom, pelo tipo de atividade, com a caixa, Sim. com os gerentes da caixa Sim. e tal. E lembra o produto que o gerente de banco adora empurrar? O que é produto que o gerente de banco adora empurrar? Capitalização. 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 E ele comprou, cara, Comprou um uma monte de porrada de Pra poder fazer capitalização relacionamento. Fala pra sério. fazer relacionamento e ajudar o gerente a bater meta. Cara, o filho da mãe me ganhou Não, cara. 10 conto Não. na Isso. capitalização, no sorteio da Loteria É. Federal, velho. É irritante. Então, além de fazer dinheiro com estoque que ele não vendia, É irritante. ele conseguiu Caralho. ganhar dinheiro no título de capitalização. Não, Esse irritante. ganhou o troféu Bunda para a Não, Lua. bom dia pra Lu. Aí, Bunda para a Lua. aí eu marquei com ele de almoçar nos Estados Unidos. Eu também estava fazendo bate-volta na época, eu já tinha vendido a empresa dele. E aí marcamos de almoçar no centro, na downtown. E aí, pô, tô lá esperando o cara, né, bicho? Cadê o cara? Cadê o cara? Não chega. Vou dar ligada pra ele. Falei, cara, cadê você? Não, é que é o seguinte, o ônibus que eu ia pegar É o mesmo cara, tá? é o mesmo cara. Botava uma bala de dinheiro. Não, pá, Só milionário. nessa explicação ganhou 3 vezes na loteria. Não, exato. 3 vezes. Eu perdi. Então, Ele perdeu o ônibus. eu perdi o ônibus. Tá. Porque o ônibus lá tem os horários, meio-dia 15, Aham. meio-dia 27. Então eu liguei pra minha esposa e ela tá vindo me pegar pra deixar aí. Eu falei, cara, não é razoável. A gente vai sair desse almoço pra uma concessionária, bicho. Não tem a menor condição de conviver com você. Sim, você pode comprar um carro, eu sei quanto você ganhou. E aí a gente saiu dali e foi ver o carro. Aí ele comprou um carro usado. Bom, parece alguém que eu conheço, que sempre fica fazendo um parâmetro assim, ó. Uma Tiguan blindada nova custa X. Então eu vou pegar uma X5 com 4 anos de uso, que é o mesmo preço. Eu fico ali, quando eu tô no aeroporto, eu fico ali fazendo bid na Web Motors pra nego rico que Aliás, não Não sei quem é esse. sócios que não sabem comprar carro é uma temática Ai, caralho. comum na... Eita, Julian cara. quis me matar esse fim de semana. Não, Julian Eita. quis me matar esse fim de Tá semana. ligado? Porque assim, pô, eu gosto de carro, né? E aí eu tenho sócios que não sabem comprar carro. quer. Eu fui pedir Esse- uma consultoria no fim Esse de semana. sócio aqui, ele fica fazendo isso. Ele vai comprar um carro dele e fala assim, Julian, pô, mas a X5 usada, com 3 anos, tá a X. Me ofereceram aqui uma de 10 anos, que tá Essa muito pouco brilhou. rodada, 10 anos. por X sobre 2. Eu falei, ô França, quantos anos você acha que você aguenta ficar com esse carro? Não foi nem quantos anos você quer, é quantos anos você vai aguentar ficar com esse carro. Porque na hora que você comprar esse carro de 10 anos, você vai casar com ele. E outra, dado o valor do carro, a primeira despesa de manutenção que você tiver, que vai ser breve, vai ser um valor considerável em função do carro. Foi verdade, mas eu fiquei depois com dor de corno, vou dizer por quê. Aí eu fui trocar ele de 10 anos por um de 5. Né? Você me encheu o saco. E aí porque eu já tinha criado um elemento, um vínculo, porque, pô, era um carro pouco usado, sabe? Tipo assim, namorado de muito tempo. Aí eu falei, cara, eu vou deixar o carro aí, mas eu não sei se estou meio arrependido de deixar o carro. Aí eu deixei, fiz o trade-in, peguei o carro novo, aí na segunda-feira eu me arrependi, eu falei, cara, era outra placa, de repente eu fico com ele, foi baratinho. Eu liguei pro cara, olha, como é que tá meu carro? Já vendi. Eu falei, não acredito, cara. Mas eu deixei o carro sexta-feira aí. Você vê que o carro era velho, 10 anos, Juliano estava certo, mas eu liguei arrependido para pegar o carro. E o cara já tinha vendido o carro. Já pegar. E eu tenho uma outra história. Não, mas deixa eu. Daí esse aqui, nesse fim de semana, Não me vai escapar. Agora Juliano, vai me lá. ajuda aqui. Vai lá. vai Aí ele aqui, me manda Juliano. uma mensagem, eu tô lá. Daí ele me manda uma mensagem sábado à noite. Não, sábado à noite isso. Me manda uma mensagem lá. Terminei com a minha namorada. Não, Juliano,
quero fazer uma pergunta super off-topic aqui. Eu falei, não, beleza, manda aí. Diga aí, manda. Aí ele me manda lá, então... Comprei o carro do França. Tem um negócio aqui que eu tô vendo numa concessionária que me falou de um carro que não sei o que tá lá, que é 2023, mas é zero, que tá com preço de FIP de 2023 usada no estoque. Tem alguma pegadinha que eu não tô vendo? Eu falei, não, cara, porra, se o carro tá lá, você viu o carro e tal, não tem pegadinha. Mas, pô, por que essa parada aqui de não sei o que, de olhar esse carro? Não, porque eu gostei do carro e no preço, talvez eu falei assim, cara, só faz a conta que depois lá na frente, quando você for vender, o carro não vai ser um carro de 2 anos, vai ser um carro de 5, vai ter depreciação de carro de 5, lá você vai se ferrar na venda. Aí ele, não, pô, porque o carro é muito legal. Daí ele me manda a foto do carro, porra, cara, era um Mustang... Porra, animal, GT elétrico. Ah, eu falei, não. porra, Bruno. SUV animal. Eu falei, porra, Bruno. 410 cavalos. Eu falei, porra, Bruno, caraca, você tem gosto de mulher pra carro. Ele já comprou Mini, comprou X2, aí ia comprar um Ford Mustang elétrico. Legal pra caramba. Elétrico. Boa. Mas o Juliano... Aí, além de tudo, o único carro que ele comprou que passou no critério só foi uma má escolha. Que era uma C180, uma Mercedes. Eu falei assim, caraca, não é possível, Bruno. Tem que melhorar esse gosto pra carro, pô. O gosto a gente até tem. Gosto a gente até tem. Ó, tem outro cliente que a gente fez, porque a gente acaba ficando muito amigo de quase todos os clientes, né? Aí o Juliano, como não tem filho, aí ele comprou uma Porsche, né? Aí ele chegou pra mim, porra, França, comprei um negócio e tal, gastei uma grana. Eu falei, o que você fez? Não, puta, comprei uma Porsche. Falei, mas qual é a sua preocupação? Eu tenho 3 Porsches em casa, você não tem. Porque cada pessoa lá de casa é uma Porsche. Então, você pode comprar mais 2 para ficar igual a mim. Então, eu que tô fudido. Aí ele, é um bom ponto. Minha cabeça agora tá tranquila. Aí, eu fui para reunião com esse cliente lá no Norte. Aí, eu cheguei lá no Norte, eu falei, o Jotinha comprou uma Porsche. Aí, esse cliente nosso também, que é pão duro, ele tem uma empresa de locação de carros. Aí ele, vamos fazer aqui uma vídeo para o Juliano. Não vou falar a marca do carro para não ficar falando mal, mas é um carro 100% elétrico e custa o preço do pneu da Porsche, né? Aí a gente ficou lá filmando, eu fiquei torcendo pra gente não... O carro explodir. O carro explodir. Aí quando eu falei, Juliano, o cara comprou esse carro aqui, olha, ele só avisa, Juliano, só avisa porque às vezes essa bateria desse carro explode. Vou mandar uns vídeos do carro explodindo. Aí eu cheguei para esse cliente, que é cliente amigo, para variar, falei, o Juliano, que entende, falou que às vezes esse carro explode. Que explode nada, vamos filmar para o Juliano agora, não vai explodir. Aí ficou eu e o cara lá, dirigindo, viajando, e graças a Deus não. O carro é legal, só faz barulho de aspirador de pó. E não explodiu. Quase que eu peguei um Mustang esse fim de semana. Não faz sentido, né? Eu te salvei. 30% abaixo do preço do novo. Porque é zero, só que era 23. Podia ser 100% abaixo do preço do novo, Bruno. Obrigado, você sempre tá aí pra me ajudar. Aquela pergunta, né? Por quê, né? Pode ficar mais barato, né? Tá barato? Talvez fazer a pergunta. Pior que é bonito o carro, cara. Mas eu desisti, eu não sei se ele falou a verdade pra mim, o carro que ele escolheu. O carro que ele escolheu não, era esse. É um carro legal. É um carro legal. Ele vai agora numa Raptor, mas é legal. Só que a Raptor é grande pra caramba. Você não tinha pego já? Não, eu tô com uma Rampage, mas tá terminando a assinatura. A Raptor é legal, mas é muito grande. Vamos ver como que vai ser. Se não for a Raptor, eu pego uma Ranger. Só vai ser difícil você ficar no trânsito, né, da Zona Radial. Leste, da Radial, até a Aldas todo dia. Uma Raptor. Então, vai ter motoboy perdendo. Esse motoboy that's the point. Cara, ele é uns 20 centímetros maior do que a minha Rampage de largura. É muito grande. Eu acho que você deveria considerar mudar para um lugar mais perto da mas Aldas. o Juliano não quer que eu tenha um Mini, não quer que eu tenha uma Raptor, aí fica difícil. Eu tô tentando te ajudar, cara. Não, a Raptor eu achei legal. Vocês não entenderam. Assim, eu não falei mal da Raptor. Agora eu só aproveitei o gancho para você deveria olhar mais perto do escritório e não demorar 4 horas de trânsito, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso é legal. Boa. Mas, Bruno, você falou que você tinha anotado uns casos aí para lembrar. Cara, tem um case que aqui não tem nada de engraçado, mas é um case que eu gosto de contar sobre duas versões, né? Tem a versão que eu conto na versão profissional, quando eu vou falar com outro cliente, dar de referência, né?
que é um cliente nosso que a gente começou lá em abril de 22. Essa safra tava boa, hein, Bruno? Tava. Não, o outro foi 23. O outro era 23. Então, 22, 23. Esse cara a gente começou lá em abril de 22, uma empresa de software, né? Eles tinham uma receita recorrente mensal de 450 mil reais. Faziam menos de 5 milhões ano. Montamos o planejamento lá, entendemos um monte de indicador dele lá. Puta, cara, dá pra você botar mais gás aqui, ali, não sei o quê. Trabalha marketing, bota esforço em vendas, não sei o quê e tal. Legal. Dezembro de 22, ele fechou o ano com 2 milhões e 100 de receita mensal recorrente. Ele cresceu quase 5 vezes em 8 meses. E aí, de lá pra cá, a gente fez várias coisas com eles. A gente fez buy-side pra eles, etc. Esse ano aqui eles vão fazer entre 50 e 55 milhões de receita, entregando uns 20 a 22 milhões de EBITDA. Então essa é a versão que eu conto, a versão, né, fizemos lá o planejamento, não sei o que, tal. Mas tem o jeito que eu conto pros meus amigos, que é assim, ó. Tem um cliente no interior do Paraná, e eu visito esse cliente 2 vezes por ano. Primeira vez que eu fui lá, a gente não saiu do hotel, nem sei se o cara tinha carro. A gente não saiu do hotel, não sei se ele tinha carro. Na segunda vez que eu fui lá, ele tinha uma Capture, um Renault Capture. A terceira vez que eu fui lá, a Capture tinha se transformado num Compass. Num Renegade. Não, era um Compass. Era um Compass. Eu achei que era um Renegade. Aí na quarta vez que eu fui lá, o Compass virou uma X3 M35. Ok. Na quarta vez que eu fui lá, ele já tava com uma Porsche Cayenne híbrida. Então assim, eu não sei mais o que eu vou parar de ir lá. Porque de repente daqui a pouco ele quer me comprar o Julian, sei lá, não sei, cara. Que... Eu dei uma sugestão pra esse cliente. Eu acho que ele devia comprar um Aston Martin DBX 707. Dei pra ele a sugestão. É brutal, assim, a cada 6 meses o cara... Né? Que aí eu acho que, pô, é mais condizente, né, cara, pro cara. Mas o nível de evolução da turma lá, sensacional. E os caras trabalham muito, tal, não querendo... a gente fez a nossa parte, mas não querendo puxar todo o mérito pra gente, né? E aqui, acho que vale... O Juliette tinha perguntado pra mim aquela hora de cara mais difícil de trabalhar. Esse, pra mim, era um dos caras mais fáceis de trabalhar. Porque a gente tava na reunião, assim, às vezes a gente dava uma ideia. Aconteceu isso várias vezes. A gente dava uma ideia... Cara, ele não esperava sair da reunião. Ele pegava o celular, mandava pro time. Cara, testa isso aqui. Cara, tem cliente que a gente fica 6 meses pedindo pro cara fazer determinada coisa e o cara não faz. Na reunião, ele diz, não, testa isso aí. Cara, o cara tá assim. É inacreditável. Muito legal. Na última vez que a gente foi lá, a gente já tava aprendendo com ele sobre a arte de usar consórcio. É verdade. A conversa off-topic que foi da vez foi a arte de usar consórcio. Os caras estão fazendo coisas mirabolantes com consórcio, de comprar coisas e tal. Foi curioso. Vale a lição. Depois tem que chamar a turma que sabe vender consórcio para fazer uma clínica com eles lá, para eles se apresentarem como case. Muito bacana. Agora, cara, pra gente repetir a mesma coisa que a gente repetiu pra galera aqui, né, na primeiro bloco. E aí, quem que é mais fácil de lidar ou trabalhar, eu ou o França? Você já trabalha com a gente há bastante tempo. Quem começa? E eu já trabalhei com o Rogério já fui fornecedor do Rogério, né? Já fomos parceiro, fizemos coisa junto e agora é sócio. E aí, quem que é pior ou quem que é melhor, Rogério? Agora, vê se dá uma resposta. Vê se dá uma resposta. Plano B, plano A. Vem com plano B, plano C. Deus do céu. A gente acorda pensando e tal. Não é à toa. Olha lá, já vai começar. Raimundo Matos. Já começou. Não é à toa, né? Que são DNAs, rapaz. Então, não, vou falar sério agora. Na real, esse avanço, né, de evolução é muito legal. É sério essa história. Toda vez que você interagir com uma pessoa, você deveria focar naquilo que brilha. Esse é o ponto. É sério essa jornada aqui. Pô, o França, cara, é um cara que sempre traz um algo a mais, 1 mais 1, então o ângulo, ele brinca pra caramba, mas, cara, na interação ali, tem a jornada ali de pensar, cara, novos ângulos, vamos chamar assim, né? O Julian também faz isso.
Mas ele tem um negócio interessante, cara, que eu até estava falando assim, como é que é o poder da síntese. Poder de síntese, O poder da síntese, cara. Eu estava na semana passada ali num call ali, cara, eu olhei no relógio em 6 minutos, foi explicado toda uma dinâmica ali, que facilmente seriam uns 30. Então, isso para mim é que é o grande lance, sabe? Quer dizer, da gente ver, cara, o que pode, assim, alavancar, digamos assim, sabe? Melhorar, evoluir. Então, quando você vai entrar numa jornada, cara, porra, pensa, assim, no melhor. O que é possível naquela jornada ali? Porque sempre é desafiador. Como o Bruno estava comentando há pouco aqui, cara, a gente fica nessa jornada, assim, de peregrinação, né, cara? De tentar achar ângulos, assim. Então, cara, eu acho que esse é o resumo. Pô, resiliência, né, é comum, porque é impressionante a resiliência. A resiliência, cara, é um negócio assim, é uma jornada, mas a gente é testado muito. E aí eu acho que, pô, é super forte esse ponto, em comum. Isso é top. Mas se tivesse que escolher trabalhar com você ia escolher quem? Cindimos Então, a Aldas aqui. Foi um para um lado, outro para o outro. Você foi para que lado? Depende exatamente da situação. Ah, pô. Mas é verdade, pô. Esse é o negócio. Tá que nem água. Tá que nem água. Não, é isso, pô. Entendeu? Como água. Pô, vamos ter que tirar o filme que eu falei para vocês assistirem? Tudo junto. Puta, não assisti, tem que ver. Tudo junto, em todo lugar, ao mesmo tempo. Cara, cara, vocês têm que assistir. Essa missão tá dada. Vocês têm que assistir. Vamos ver junto. Vocês têm que assistir. Daí depois o Rogério tem que tentar me explicar o que ele entendeu do filme. Não, eu só vou deixar você assistir. Se você trouxer o que é plano B, ponto B da aula. Você vai chegar no ponto B se assistir esse filme. Você vai chegar lá. E você, Brunão? Cara, eu sou libriano, difícil de decidir algumas coisas, mas essa aqui eu vou decidir mais fácil e não é por... Eu tenho mais facilidade de trabalhar com o Julian e explico. Primeiro porque eu acho que os temas dos quais eu tinha conhecimento quando eu entrei na Aldas, o Julian tinha muito mais proximidade. E os temas de domínio do França, eu conhecia absolutamente zero. Né? Eu sabia absolutamente nada de finanças, contabilidade, M&A, etc. Né? Então tem primeiro esse aspecto, assim, o Julian... E você já tinha trabalhado comigo antes eu também na Spring, já tinha, mas enfim, eu acho que os temas que eu me envolvia, o Julian conseguia entender melhor se eu estava fazendo groselha ou se eu estava fazendo direitinho. E vamos lá, né? Eu entrei na Aldas com 30 anos. Né? Hoje tenho 38, sou o sócio mais jovem. E a gente está no ambiente de todo mundo cabecinha branca aqui, né? Não, então não eu tem, tinha. Então, eu sinto. Aí eu nunca falei isso pra ninguém, hein? Mas eu sinto que no começo o França tinha uma certa resistência comigo, assim. E esse moleque aí? Pode ser. Será que ele tá fazendo negócio direito? Não tá? Não sei. Eu sentia um pouco esse, assim, no começo. De um tempo pra cá, eu sinto que o França tem muito... Não diretamente, aqui a gente não tem muito a cultura de ficar elogiando ninguém, né? O próprio França falou disso. Mas eu sinto que ele tem ganhado mais confiança em mim, assim. Eu sinto, eu acho que já me chamou para conversar de algumas coisas, assim, que eu sinto que ele tem mais confiança, assim. Então, acho que é isso. E tem um outro aspecto, né? Você faz uma pergunta pro França, ele te dá a resposta correta. Mas não necessariamente ele pega na sua mão e ensina o caminho. O Julian, ele tem essa paciência. Ele ensina, cara, do passo a passo. Às vezes, ele 7 da manhã, 6 da manhã, 11 da noite, tá ele me dando aula lá. Então, acho que é por isso só. Mas do ponto de vista de oportunidade, putz, já toquei projeto junto com o França, aprendi pra cacete. Mas assim, só por esse aspecto. Acho que tem uma coisa legal, bacana. Eu acho que tem uma coisa que a gente... Como é que eu posso dizer? Eu vou falar de mim, mas especificamente de mim, o Julian ele tem uma... Eu vou fazer só uma bola de couro no Julian. O Julian ele tem um perfeccionismo que é muito bacana. Esse perfeccionismo ele está aí, está em todos os lugares. Não é explícito, não tem um quadro, mas é o poder do exemplo.
Eu tenho um incômodo como indivíduo. Eu não tenho preconceito contra absolutamente ninguém. Né? Obviamente, contra o mau caráter, sim. Óbvio. Né? Sim. O dolo. Mas não é um preconceito, né? É uma restrição, né? Não consigo É uma lidar questão muito de bem valores, com o mau né? caratismo, com coisas sim. do Lidar mal. Né? Sim. Mas tem uma coisa que me incomoda no dia a dia e o resto eu levo numa boa, que é quando eu vejo que a pessoa tem potencial E não se esforça. e ela não está usando. Ah. E eu acho que quando ela não está usando, ela está prejudicando, no limite, a sociedade. Não, sem dúvida. Ela se prejudicar é um tema, mas ela se prejudica e prejudica uma comunidade. Né? Você tem um impacto, né, da sua... Então, quando tem isso, me incomoda. Quando não é isso, a gente vai usar a brincadeira, né? E a gente fala aqui bastante de bullying e tal, mas na verdade é uma grande vontade que o outro evolua. Cada um de nós tem um jeito, né? Mais sarcástico, menos sarcástico, né? Mais direto, o Julián é mais seco. Então, cada um de nós tem um jeito, mas o que a gente quer fazer no final das contas é transformar os outros. E, então, eu acho que esse é o assim, a gente adora transformar os outros. Isso também não quer dizer que a gente acha o máximo. A gente também aprende a gente aprende pra caralho. Muito, né? A gente aprende muito. A gente, quando começou a Alda, já era super sênior. Eu falo isso sempre. A gente era super sênior. Mas não compara o nível que a gente está hoje versus 10 anos atrás. E olha, quando a gente tocou lá a Spring, a gente fez essa piadinha outro dia para um cara lá. Faturava R$250 mil por ano. Né? O Julián saiu de lá. Começou com R$250 mil por ano. E terminou fazendo dezenas de milhões de dólares por ano. Então, a gente já era super sênior, mas aqui você tem uma multitude de coisas, gente, pessoas, setores, estágios, que você aprende pra caramba no final das contas. E eu acho que o mais importante é isso, né? Você identificar, cara, você pode ser muito mais do que isso. E fazendo um pouco do gancho aí que você falou, né? De não se apropriar da competência do cliente, mas é exatamente isso. Né? Eu brinco que se você for foda em uma coisa na tua vida, já tá bom demais. Né? Então, o cliente é foda numa coisa, eu sou foda na outra. E essa combinação de competências, ela é 1 mais 1 que dá 80. Porque é por essa razão que o cara não estava voando. Então, não é que a Aldas foi fantástica, mas é que, assim, cara, você tem hiatos ou amarras graves, facilmente solucionadas por nós, porque a gente já resolveu isso antes. É curioso você falar isso, porque hoje eu estava num call com um cliente, um prospect, nem cliente, e ele é do setor agro, assim, e ele me perguntava, pô, cara, mas o que vocês fazem e tal? E eu expliquei para ele, falei assim, cara, a gente faz um negócio aqui que no final das contas, o que a gente tenta trazer para vocês é assim, pô, vocês geralmente são muito bons, né, em insight, visão, intuição e tal, mas falta um outro lado de preparo, estrutura, modelo, consistência e tal, e é normal, né? Só que, cara, só funciona esse negócio quando a gente aporta isso em alguém que tem esse lado de visão, vontade, disposição, né? Senão não potencializa. Porque senão não adianta. Se a pessoa só tiver isso aqui e não tiver outro lado, não vai para nenhum lugar, né? Então, o que a gente faz é muito bacana, porque no final das contas, essa combinação das duas coisas é o que consegue gerar resultado, né? E quando a gente acha esses casos onde a gente de fato consegue dar para o cara um pouco de estrutura para que ele consiga explorar o máximo do negócio dele, aí realmente o negócio vai longe, né? E o cara ter o conforto, né? A gente tava... e outra coisa é isso, né? O cara ter o conforto de que ele pode trocar contigo, que dá para fazer, porque essa é outra coisa. Muitas vezes a gente não tá... Às vezes a gente não sugere nada diferente do que ele queria fazer, só a forma diferente, né? Mas o fato do cara sentir que, pô, esses caras aqui que viram uma pancada de coisa, estão confirmando que o que eu quero fazer aqui faz sentido, só isso por si só parece que dá pro cara um pouco mais de confiança mesmo, empoderamento que ele pode fazer. Um pouco da questão do atleta. Dado que o cara treinou... Validação, né? Dado que o cara treinou, cara, ele vai lá e faz. Você vai fazer. É uma e questão o grande lance é a pergunta que você faz pro cara. Porque, pô, se ele tem todo esse talento, aí ele vai buscar a resposta. Legal. Então, fazer o cara refletir, pô, é de forma realmente muito relevante. Pessoal, eu lembrei de uma aqui pra gente puxar meio que mais pro tema final, não podia deixar de esquecer essa.
Eu sacanei o França, comentei com ele que eu ia falar da reunião dos 10 anos que ele quer fazer. Verdade. Qual que é a reunião dos 10 anos? Dos seus merdas. Qual que é a reunião? Eu sou um dos merdas. Eu espero ser um dos merdas daqui 10 anos. O que é essa reunião? Me ajuda. O que é essa reunião dos seus merdas é o seguinte, o plano do França 2035. É 2035. É nos deixar que, aliás, milionários. é alinhado com o planejamento estratégico da Aldas. Total. A gente fez o planejamento no offsite, Sim. com data de 2035, Sim. com metas ambiciosas do ponto de vista de receita, Sim. resultado, atividade. Né? Um monte de certo. novidade vai aparecer aí, a gente vai fazer muito mais coisa do que consultoria. Mas aí só o parênteses para... Boa. Porque esse plano ele é fundamental para chegarmos nesse evento aí da reunião dos seus merdas. Sem dúvida. Exato. Help me. Então, help assim, you. ó, no fundo, o grande objetivo do BREG, França... né? É. Qual que é o BREG da Aldas? Chegar à não, reunião é o dos seus bicho, merdas. exato. Não vai ser legal isso, Não. depois tira. Depois, Mas assim, o grande... depois bota seus O França tem um grande objetivo nobre de nos deixar, né, milionários, né? E para isso ele estará um pouquinho melhor ainda. E o objetivo dele é estar daqui 10 anos no conselho No conselho da Aldas. da Aldas. Sim. E como conselheiro, né? O Julian daqui 10 anos também, não sei se ele vai estar à frente da Aldas ainda como CEO, etc. É que o França é mais velhinho, É talvez mais 10 velhinho. Um pouco mais anos pra velhinho. ele. Eu tô entre o Vargas e o Vargas está com 90, o Manuel com Isso. 85. Eu tô com Mas a 49. nossa ideia isso. também é deixar o Julian descansar um pouco em algum momento, né? Porque eu conheço o cara quase há 20 anos e ele trabalha 300 horas por semana. Eu tô falando sobre isso no final de semana em casa. É. Precisamos botar férias no Juliano. Não, pois é. Então, daqui 10 anos, talvez o Juliano esteja mais à frente da Aldas, Vamos né, fazer como só 10 horas executivo, por dia. e estejam, né, outros sócios lá, talvez um pouco mais jovens e tal. E aí, essa reunião é o seguinte, vai chegar os dois na reunião de board, e aí, seus merdas, vocês estão atingindo o planejamento que a gente criou lá Pãozinho de queijo na atrás, mesa. os resultados estão vindo, não estão Qual que é meu vindo, dividendo? qual que é meu dividendo, como que é? Então essa que é a reunião dos seus merdas. Eu sonho com isso. O meu todo sonho dia. é ser um dos merdas. Daqui 10 Eu tive essa visão anos atrás. Tinha um presidente da IBM chamado Mário Betlin. E quando eu vi esse cara, eu falei, cara, um dia eu quero ser esse cara. E ele era conselheiro na época do Pactual, junto com o Intel Capital e tal. Ele chegava na reunião, tinha uma pré-condição de pãozinho de queijo. Ele chegava, terninho, sem gravata, com um pãozinho de queijo. Dava esporro em todo mundo com uma elegância danada e depois ia pro jogo de tênis. E eu visualizei Mário Betlin e eu falei, cara, tá aí. eu quero ser esse cara um dia. Pô, mas vocês estão dizendo que o conselho é isso? Que o conselho Porra. não tá legal isso aí. No meu podcast, eu dou esporro. O objetivo do cara que é conselheiro é chegar lá. Então, ó, senhor, quer ter um conselho na sua empresa? Acha uma boa padaria com pão de queijo e uma quadra de tênis próxima. Aí liguem pro França. Vocês têm um conselheiro aí. Pô, fechou. Com a dente sábica do joelho. Três esporros, pão de queijo, Pô, tênis tá... Saibro, fechou. Acabou. Fechou. Cara, não é razoável isso. Não é razoável. Mas o objetivo é a transformação. É isso. Acho que eu confio em vocês. Não, deixa eu só pegar esse ponto da transformação aqui. No outro, quando vocês estavam com o Léo e com a Nath aqui, vocês falaram de meritocracia. E eu acho que eu sou meio que o exemplo de que isso vocês levam a sério, né? Eu comecei com o Julian, eu era estagiário em 2009 para 2010, numa empresa que, quando eu entrei, já tinha 800 pessoas, escritório em 15 países, Que era operação a mesma do 250 mil que é a reais, mesma só pra do lembrar. 150, mas quando eu entrei já estava faturando perto de 100 milhões 100 milhões ano, de dólar ano. Né? Então, assim, eu entrei numa empresa que já estava mega estruturada, tinha gente inteligente pra caramba lá, tinha gente que trabalhava pra caramba, eu não era o cara mais inteligente da empresa, não era o cara mais eficaz e eficiente da empresa, mas eu acho que eu tinha algum conjunto ali que agradou de alguma forma e eu tento aproveitar as oportunidades de crescimento e evolução, mas assim, acho que o final das contas não é sobre mim, é sobre o tema de meritocracia. Hoje eu sou um dos sócios da Aldas, né, e pô, eu era o cara que era estagiário, né? O cara que não sabia absolutamente nada em 2009, tinha uma boa formação, mas eu não sabia nada. E parece muito tempo, mas são só 15 anos. É. Só 15 Passa anos. rápido. Passa rápido.
né? Ficou lá, depois fez outras coisas, tem Sim. sido... E tem aprendido rápido. Tem ficado Mas esse que é o rápido. desafio, cara. A galera acha que 10 anos vai demorar muito. 10 anos são 2 ciclos para tentar ficar rico. Ou 1 ciclo e meio. Porque o ciclo para tentar dar porrada o ciclo da é 5 a String 7. foram 10 anos. A gente achou que ia ser 6 meses, deu 10 anos. Exato. Um ciclo para dar dinheiro. O ciclo que a gente está falando da Aldas agora, porque a Aldas agora tem alguma visibilidade, tem alguma presença, o pessoal conhece um pouco do que a gente faz, né? Mas tem 10 anos. 10 anos para chegar nessa posição. Em 2018, 2019, muito pouca gente conhecia o que a gente fazia, né? Então parece muito tempo, mas não é muito tempo. Não. Mas tem sido divertido. Mas vale ressaltar que parece muito tempo, mas não é muito tempo, mas para a juventude aí que acha que tem que virar sócio em 3 meses também, então ponderem os pensamentos. Tem muita gente, vou dar stock option, não sei o que, eu conheço o cara entrou aqui, ele é fundamental para minha operação. Ele tá aí há quanto tempo? 6 meses. E aí você vai dar um pedaço da sua empresa pro cara que tá aí há 6 meses. Você não conhece o cara, não sabe se o cara veste a camisa, se o cara é inteligente, se o cara tá afim, se o cara não sabe valores, etc. Se então, na hora que o bicho aperta, como é que o cara vai reagir, né? Exato. O cara nunca passou por nada, por nenhuma complicação, né? Você não sabe como é que o cara vai reagir. Então, sempre quando vem um bicho desse assim pra mim, eu falo, galera, é o seguinte, eu saí de estagiário pra virar sócio do Julian, só que isso demorou 10 anos. 10, 12 anos. Então, não é assim meses. Que pensando nos próximos 20 é pouco. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Exato. Sem dúvida. E imagina aqui, né, que a gente brinca, né, o empresário brasileiro, eles têm uma vocação sensacional, são a maior parte super inteligente, mas tem atos que a Aldas ajuda. Então, se você for kardecista e reencarnar, você depois pode voltar como estagiário da Aldas daqui a 30, 40 anos. Espero que sim. Porque você vai continuar... Espero que as gerações sucessivas dos seus merdas perpetuem a Aldas. Porque né? Cliente para a Aldas vai ter. Daqui a gente não vai estar aí mais, né? Para que a gente consiga continuar com o nosso legado e as coisas que a gente quer fazer, continuar ajudando o empreendedor, porque... Demanda vai ter, tá? O trampo vai ter. Então, acho que assim, esse ambiente ele é infinito de transformação. Entendeu? Boa. Bruno, pra gente encerrar aqui, Bruno, você é um cara que, tem um gosto musical diferenciado também, é outro. Tenho. O cara ouve de Black Sabbath a sei lá quem que saiu com o funk Zé da Felipe. semana, Zé Felipe. Tem uma música que você vai assim, se eu tivesse que escolher uma música pra representar a Aldas, Puta que pariu! eu escolheria esta música. Cara, é foda. Esses dias eu tava ouvindo o Andrea Bocelli com meu filho. Aí eu vou pra academia. Eu não sei como é que... Às vezes eu tenho curiosidade. Ele posta os stories dele com os treinos. E às vezes tá com os disquinhos. Assim, eu nunca habilito o som do celular pra ouvir nada. Porque dá medo. Não, eu não habilito porque fica lá fazendo barulho. Eu não gosto. Eu só vejo as... Mas quando ele bota os disquinhos, eu ponho o fone e daí habilito o som só pra ouvir. Mas ó, veja. Porque tem dia que é porrada, que eu sei, porrada é legal, é bacana. Porrada eu vou gostar. Pedrada é foda. Não, Pedrada veja, eu não faço a bagunça. Então os treinos são temáticos. Tem um dia que eu tô ouvindo lá Ozzy, sei lá, Metallica, Guns e tal. Aí tem um dia que eu tô lá no Andrea Bocelli e o Volo e tal. Aí tem dia que tá no Gustavo Lima, no Tchê-Tchê-Rê. O problema é que são os mesmos treinos. O treino é igual. Eu já fiz eu tenho uma boa memória. Eu tenho uma boa memória. Eu tenho uma boa memória. Então, já consegui guardar. Porque no começo eu achei, cara, deve ter alguma relação com o exercício. Só pensar um pouco como é que eu penso, né? Deve ter alguma relação entre o tipo do treino e o tipo da música. Ele deve falar assim, cara, o dia que eu vou treinar a perna, eu vou botar essas mais porradas. O dia que eu vou fazer um aeróbico lá meio diferente, cara, é o mesmo treino. Não, tem a ver com o meu espírito do dia. É o mesmo treino com exatamente a mesma intenção. Eu falei assim, caraca, velho, como é que isso aqui vai Qual modelo? Não, aí, cara, tem o agudo mágico, aí tem umas coisas pesadas que eu nem sei o que é agudo mágico. Eu conheço então balão continue mágico. não sabendo. Tá, mas você pediu pra eu escolher uma música. Tem uma música que eu gosto bastante que chama Wicked Game. Wicked Game. Você acha que essa representa? Essa é braba. Ouve, mas ouve uma versão que é mais... Depois me manda o link no Spotify. Brian Ferry? Mas essa daí é a versão mais acústica e tal. Eu gosto de uma versão mais rock, assim, e tal, mas... Essa é boa. Depois me manda. Mas é mais baladinha, Wicked assim, Game. né? Mais namoro.
Não é não. Não é. Do Brian Ferry, eu não sei. Eu não vou sei mandar qual é. depois a versão. Só se tiver uma versão rock and roll, né? Eu vou ouvir depois a versão Ó, rock eu tenho and roll. uma situação piorada que a sua. Eu consigo em 15 minutos escutar todos os tipos de música possível. Eu entro no podcast, vai pro Sinatra, vai pro Gustavo Lima, entra no samba rock. Mas eu lembrei de uma coisa, a gente indo pra Santos, no cliente nosso, eu tava na minha playlist de rock, que era uma playlist ok. Aí, de repente, começa a tocar uma música e o França. Deixa eu lembrar qual música que era. Ele, porra, Spending My Time não dá! Cara, não, porque Spending My Time é complicado. É complicado. Spending Mas My eu sei Time. eu sei qual que é. Watching. Cara, sei lá que o Bruno Novela, fez à noite, cara. Puta, Cara, eu tava lá no. só faltou aparecer Regina Duarte depois. Rager? Não, o que é isso? Meu Deus do sei lá, céu. não Não lembro. lembro. Rock 7, sei Rock lá. 7, Não, Rock 7, cara, Rock 7. cara, aí, putz, como é que eu Clássico posso... dos anos Tá ouvindo o 90. Bon Jovi, não sei o que. ali, Caralho, sabe quando você joga aquele joguinho? Só faltou assim, ó, não Volte. para no apartamento agora, pelo amor de Deus, você tá preocupado. Você sabe quando o cara joga assim, no dado, aí ele vai assim, vá para a prisão ou perca 3 rodadas? Ali ele perdeu 3 rodadas no joguinho de dado, foi pra prisão. O tabuleiro ficou parado ali, bicho. Meu Deus do céu. Boa, Ali não foi bom, não. Boa. Muito bom. Turminha, obrigado mais uma vez pela presença, pela jornada toda aí, esse tempo todo, né? É sempre divertido estar aí. Acho que a gente quis trazer um tom diferente do que a gente sempre faz nos podcasts aqui, falar pra turma que é mais do que falar sobre estratégia, governança, tem toda uma dinâmica de dia a dia aí que é super divertida, né? Então, para quem acompanha a gente, né, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter que ver o que sobra dessa edição. Não sei, a gente já gravou bastante tempo para que a pessoa possa cortar, ver o que é publicável, né? Valeu, obrigado. Francinha. Valeu demais. Mais 100, obrigado. né? Pelo menos mais uns 100 episódios. Rumo aos merdas. Rumo aos merdas, né? Rumo aos merdas. A gente vai ter que fazer. Esse troféu não vai ser muito legal, mas a gente tem que pensar Mas em você tá no bom caminho, você tá cada vez mais, né? É. Vai chegar lá. Talvez se a gente combinar isso com o Massarico, saia alguma coisa que vamos preste. ver o que vai sair, mas assim, é gestão à vista, né? Gestão à vista. O bom é que não tem agenda oculta, né? Não tem, né? No zero. Depois de tudo que a gente falou aqui, Nossa, deu pra sacar que se tem uma coisa que não existe na Aldas, né? Não existe com a gente, é agenda oculta. Não tem agenda oculta. Tem uma última piada. Última piada. Tem um Então, cliente última nosso- piada. Ó, pessoal, valeu pra quem tava aqui no episódio. Fiquem com o stand-up. Quem quiser conhecer mais sobre o que a gente faz, acompanha Próximo a gente ano. lá no @aldas_, no @de dono pra dono, né? No nosso YouTube, no canal do YouTube, no @Juliano Tonioli. Daqui a pouco vai ter Insta de todos os sócios, o Bruno Rui, Marco, Rogério, tem Insta de todo mundo, vocês vão achar lá, da Nath, do Léo, que teve aqui antes. Então, pra fechar, França, última piada. Última piada. Tem um cliente nosso baiano que a gente vendeu, ficou amigo para variar, ficou amigo e vendeu. E aí a gente fazia conselho. E antigamente, quando a Aldas era pequenininha, lá em Barbacena, que acontecia? Eu e Julian, a gente só tinha um voto. Então a gente ia pros caras, lembra? É verdade. A gente ficava na porradaria. A gente fazia um jogo de conselho onde nós Vocês dois dois eram éramos uma cadeira. voto, Era um voto só, era uma E aí porra- a gente tinha que se convencer qual Era era o uma- voto. E aí a ficava gente todo não mundo necessariamente se olhando, a gente convencia. se lambendo na porrada, nego assim, caralho. Aí a gente fazia a nossa porradaria e depois caía na porrada com o cliente, para o bem do cliente, como se fosse um filho, né? Já sacaram- Convergia no voto. Exato, a gente cuida do cara quase de forma paternal, né? Aí o cara chega assim, sotaque, mano, porra, vocês são do caralho, vocês chegam aqui, pagam avião, pagam conselho, vocês me dão porrada, e no final do dia ainda fico com saudade. Eu falei, é isso aí, cara. Fica com saudade, tomou porrada, prendeu, mês que vem tem Parecia uma mais. cracatoa no final do dia, porque ele ia metendo a mão no cabelo. Conforme ele ia tomando maçarico, o cabelo dele ia ficando porrando agora. Mas é Aliás, isso. eu podia mandar um maçarico pra ele ia gostar de ganhar um maçarico. Putz, Ele total. vai lembrar Pô, dessa pode, fase, pode. ele curtia essa fase. Depois vendemos pro cara, o cara ganhou dinheiro, pô, deu tudo certo. Mas é isso, acho que a gente tá ali fazendo a transformação com humor, né, vivendo o dia a dia aí. Acho que a vida empresarial no Brasil, ela tem dificuldade, mas é um lugar espetacular. A gente todo dia esbarra em caras fantásticos e queremos estar nessa jornada juntos. É isso aí. Boa. Valeu, galera. Até os próximos 100. Abraço. Valeu. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.